Oi, gente! O Sessão de Notícias e Entrevista está no ar. Esse é o primeiro do ano. A nossa convidada de hoje é a presidenta do segundo maior parlamento do Rio Grande do Sul, vereadora Denise Pessoa, do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vinda ao Sessão de Notícias e Entrevista. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Presidenta, a senhora é a terceira presidenta da história do Legislativo, esse ano que completa 130 anos. A senhora, no seu discurso, falou das mulheres que já conseguiram essa posição de presidir o Parlamento Caxiense, a vereadora Raquel Graziotin, em 1985-86, nós tivemos Geni Petef em 2012. Qual o legado que elas deixam para você, inspiração, inclusive para a sua própria gestão? Bom, a vereadora e presidenta Raquel Graziotin, a história dela sempre foi na defesa da vida das mulheres, né? Tanto que hoje nós temos em Caxias a Casa Viva Raquel, que é uma homenagem a ela, mas no trabalho dela sempre teve esse vínculo com a luta dos direitos humanos e a defesa das mulheres. Então, é uma pessoa que marcou a história de Caxias. A vereadora Geni, eu tive a oportunidade de, inclusive, estar aqui na presidência dela. Ela já estava um pouco debilitada, mas, no entanto, ela tinha projetos, ela sempre foi muito aberta a projetos relacionados à comunidade, né? De abrir a casa, e foi ela que começou a pensar a abertura do canal da TV Câmara, que deu o pontapé inicial nesse sentido. Então, já demonstra esse vínculo dela sempre com a comunidade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e aprendi muito com ela também. Muito legal. Presidenta, quando a gente fala da representatividade, principalmente nessa legislatura, que tem 5 vereadoras e, ao longo do ano passado, outras tantas se somaram junto. A gente tem hoje uma galeria de vereadoras que está quase completando uma parede inteira. Isso era uma raridade. Hoje, na sua gestão, enquanto mesa diretora, os cargos mais importantes são ocupados por 2 mulheres, você e a vice-presidente Tatiane Frisso. Por que é tão importante marcar essa fala da representatividade feminina para as mulheres que estão lá nas suas casas, para elas entenderem o porquê que é importante ter mulheres dentro da Câmara de Vereadores? Bom, nos parlamentos, não só na Câmara de Vereadores, mas a Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas, a gente não tem a representatividade das mulheres da forma que realmente as mulheres têm na sociedade, né? Então, a gente precisa pensar que hoje quem faz as leis são os homens, né? Que muitas vezes, inclusive, legislam sobre as nossas vidas. Então, tem temas que dizem respeito a nós, mais do que aos homens, mas também tem temas que precisam do nosso olhar sobre a cidade, que é um olhar diferente. Então, eu vejo que são complementares, não existe uma posição melhor do que a outra. Mas, hoje, as mulheres estão em menor representatividade nos espaços de decisão política. Então, é importante que a gente esteja com as nossas diferenças, sempre entendendo as diferenças, porque, bom, veja que a própria questão da maternidade, como ela é debatida no Brasil, como a gente precisa avançar na garantia de educação infantil para as nossas crianças, isso são temas que a gente não avança, talvez porque não temos a representatividade das mulheres de forma adequada nesses espaços, né? Presidenta, quando a senhora fala da maternidade, aí eu vou buscar, porque nós temos registros, inclusive de você, com a presença do Eduardo aqui, que marca muito a importância da presença dos filhos junto com as mulheres na política, né? E também relembrar na sua história que em 2013 você foi a única parlamentar efetiva em uma casa que só tinha vereadores homens. O que representa toda essa sua trajetória para mostrar hoje quem é essa presidenta que assume neste ano? Eu tive a oportunidade aqui de viver várias fases, da vida das mulheres, né? Então, tive a oportunidade de chegar aqui muito jovem, até então era a mulher mais jovem eleita na Câmara de Vereadores. Depois, fiquei sozinha numa legislatura, e também tive a oportunidade de ser também a única mulher a tirar licença maternidade na Câmara. Então, eu vejo que tudo isso mostra o quanto diferente é as nossas condições também para participar da política e dos espaços de decisão política. A gente tem, talvez, uma responsabilidade ainda dada pela sociedade de que os filhos são praticamente das mães, né? São as mães que têm maior responsabilidade. A gente vive num país em que a gente tem muitas mães que criam sozinhas os seus filhos. E isso a gente não pode desconsiderar. Como que uma mãe, que tem que trabalhar, que não tem onde deixar o seu filho,
vai conseguir participar ativamente da política. Isso é porque muitas vezes a gente não enxerga essas mães e essas crianças. Então, o fato de eu trazer o Eduardo, muitas vezes, é sim porque ele tem o direito do convívio da mãe, né? Porque, bom, eu também tenho agendas à noite, tenho agendas nos finais de semana, e muitas vezes eu tenho que me privar, sim, da presença, né, da presença com ele. Então, quando eu posso, sim, eu consigo trazer ele, mas a sociedade precisa ver que as crianças existem, né? A gente não pode ser, né, invisibilizar as crianças, né, das políticas públicas e as mães, né, especialmente, porque as mães são muitas vezes excluídas de espaços porque não tem onde deixar os filhos. Se tu leva, é porque tu leva, e se tu deixa, é porque tu deixou a criança. Então, a gente é sempre muito incompreendida, né? Então, eu acho que essa questão a gente precisa tratar. A política ela tem que ser um espaço que as mulheres possam estar com seus filhos, com as suas responsabilidades, né, com as suas vidas. E a gente não pode viver uma política só, a política talvez que a maioria dos homens já construíram ao longo da história. A gente tem que mudar a política para acolher as mulheres com as suas diferenças, né? Com certeza. No seu discurso de posse, você falou, claro, sobre isso e falou principalmente também, né, sobre a questão da proximidade com a comunidade. Quando a gente pensa que a gente está tendo uma reabertura em função da pandemia, mesmo tendo agora um aumento de casos, mas a gente tem aí essa possibilidade de se aproximar de novo. Eu gostaria que você comentasse sobre esses projetos, que todos eles têm esse foco, que é a comunidade. A Casa Legislativa, né, o Parlamento, a função dos vereadores e vereadoras, ela é relacionada à representatividade da sociedade. A gente só pode representar quem, de fato, a gente dialoga e com quem a gente realmente conhece, né? E, portanto, acho que depois, Caxias, o Brasil e o mundo, antes e depois da pandemia, mudou muito. Então, a gente não pode desconsiderar isso, né? A gente precisa entender que nós estamos numa outra cidade e a gente precisa, né, reviver essa cidade, reconhecer as pessoas, as mudanças e pensar políticas públicas a partir dessas mudanças, né? Então, acho que ir ao encontro da população, abrir a casa para a população também vir para casa, eu acho que é importante para a gente estar melhorando a nossa representatividade. Então, por isso a gente quer retomar o Câmara Vai aos Bairros, também fazer a Casa é Sua, né, que daí é um convite para a população vir para a Câmara de Vereadores. Também, quando a gente fala do canal aberto, que a senhora falou no seu discurso, né, da televisão, ser canal aberto, que hoje ela é canal fechado e também está nas redes sociais, e inclusive a criação de uma rádio também é com foco na comunidade, né, na transparência e na aproximação desse público. Com certeza, né? A gente entendendo que o nosso interior, né, toda a cidade, ela vai poder acessar a Câmara de Vereadores, as sessões, entender como funciona de fato. Isso diz respeito a uma transparência, né, ao acesso à informação, a garantia de acesso à informação. Então, a gente melhora o acesso da população aos vereadores, né? É um processo que ainda vocês estão buscando para que ele, de fato, aconteça ainda esse ano? Com certeza, a gente gostaria que nesses 130 anos de legislativo a gente já, né, tivesse a TV aberta e a rádio, né? A gente vai trabalhar para isso. Muito legal. Vamos falar mais um pouquinho sobre, no seu discurso, a senhora falou sobre os ouvidos do poder público, que continua sendo o foco na comunidade, né? Dessa aproximação e, de fato, estar aberta para as demandas. A Câmara de Vereadores, a gente tem, claro, a independência entre os poderes, né, o legislativo, o executivo, mas a gente entende que também precisa trabalhar de forma harmônica, né, com respeito, e a nossa ideia de estar indo à comunidade é de ser, sim, ouvidos, né, da população, do poder público, fazer a ponte, né, entre os dois, entre a população e o poder público, fazer com que a gente consiga atender o mais rápido, né, as demandas da nossa sociedade. Então, acho que essa é uma das principais funções, né, do legislativo. E falando em agilidade, tem novidade aí sobre as indicações, né, presidenta? Isso, graças aos nossos servidores públicos, que são extremamente competentes aqui na Câmara de Vereadores, né, pessoas que conhecem também, têm compromisso com o serviço público, a gente está agora estabelecendo então um novo fluxo no que diz respeito às indicações. As indicações, elas são recomendações, apontamentos que os vereadores apontam para o executivo, para a prefeitura, para que seja tomado providência sobre aspectos diários da cidade, né, desde troca de lâmpada, a pavimentações ou outras questões, né, que dizem respeito à nossa sociedade em geral, né, à nossa cidade.
E aí, na gestão do presidente Velocino, se começou junto aos servidores públicos, né, por uma iniciativa também do servidor Alcides, né, que também tem uma experiência muito vasta aqui na Câmara, de, ao invés de passar as indicações, ter toda né, uma questão muito burocrática, de a gente apresenta a indicação, vai para a secretaria, até a secretaria encaminha para a prefeitura. Agora, via o sistema, ele vai direto para a prefeitura. Então, isso agiliza muito, né, as demandas e a gente consegue ter um atendimento, né, da população mais rápido. Presidenta, a gente já está quase chegando ao final desse programa, mas eu gostaria de te dar um espaço para você falar com a comunidade o que a comunidade pode esperar dessa gestão, o que se espera, inclusive, para 2022 na cidade de Caxias do Sul. Bom, a gente espera, né, que a gente consiga colaborar, né, com a nossa cidade, que a gente consiga olhar nos olhos da população, voltar a ter esse contato mais próximo, né, dos caxienses e das caxienses, para a gente pensar uma cidade melhor, né? A cidade melhor do futuro, ela começa hoje, começa agora, e a gente quer construir ela com participação. Muito bem. Muito obrigada. Um bom trabalho para esse 2022. Obrigada. E contamos aí com a TV Câmara, né, para os novos projetos. Com certeza. Gente, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra num próximo sessão de notícias e entrevista. Até mais.